professor Denis, vamos dar início, então, à sessão técnica 6. Vamos começar com a primeira palestra, né? Que será aqui no Guided Assembly Using Deep Learning Based Object Recognition and Augmented Reality Instructions, e né, será aqui apresentada pelo professor José Mário. Então, professor José Mário, né, temos aí 12 minutos para a apresentação, mas 12 por transferência. Fica à vontade. Tá ligado? Ele não sai no ambiente, é só para gravação. Obrigado, Denis. Quero agradecer a organização, o professor Léo, o professor Tim, o Dolfo e todos os apresentadores dessa sessão, que muito gentilmente ajudaram aí a mudar a ordem. A minha aluna, Mariana Zanello, ela pegou Covid algum tempinho atrás e ela está apresentando sintomas de labirintite. E ela mora em Botucatu. Então, se ela não vir, porque ela vinha dirigindo, então ela está tendo jogo, então eu vim aqui. E aí a situação é sempre aquela, você apresentar alguém, né, o que alguém preparou é sempre mais complicado. Vou tentar fazer o melhor possível. Tá certo? Então, a ideia é do trabalho de mestrado dela. Esta é a foto da Mariana. Não é a sua. Não a minha. Olha, vocês perderam, agora vocês têm que me ver aqui, né? E feio. Ela é engenheira eletricista, trabalha pela Unesp e trabalha na Embraer, lá em Botucatu. E começou o mestrado. Muito bem. Qual é a ideia? A ideia bom, acho que já adiantando, a ideia é oferecer, né, explorar recursos de realidade aumentada para facilitar trabalhos de montagem de peças. Essencialmente é isso que a gente implica. Então, nós podemos pensar que nós temos, né, a questão de montagem é algo comum. Em geral, a gente trabalha com desenhos, né? Muita sorte ainda tem algum recurso 3D, mas isso aqui ainda é na indústria de grande forma. E, às vezes, manipular esses manuais, né, faz aquilo que a gente chama de saturação cognitiva, né? A pessoa tem que trabalhar muita informação, né, para entender o esquemático e, eventualmente, a peça. Então, o que a gente está querendo atacar, na verdade, está avaliando, é tentar propor alguma outra maneira de estudar, explorando a realidade aumentada. Então, para explorar a realidade aumentada para tentar facilitar a execução de montagem. Eu trouxe meu canhão aqui, mas eu vou ficar com 3 coisas na mão. Diminui o tempo de execução, diminui um pouco esse estresse cognitivo e, ao final, quem sabe, melhorar a qualidade do produto. Enfim, resumidamente, facilitar a execução de montagem. Tá certo? Então, como eu disse, sempre é difícil trabalhar com os slides dos outros, mas tem que facilitar a execução, diminuir o tempo e promover a interação com os usuários. Okay? O que nós queremos é trabalhar com realidade aumentada, mas também com estratégias de reconhecimento automático de objetos. Seguramente, já tem vários trabalhos equivalentes tratando isso, e a rede neural de deep learning. Certo? Muito bem. Então, o que é a realidade aumentada? Bem simpaticamente, integrar conteúdos ou sintéticos, imagens sintéticas, né, no mundo real, na imagem do mundo real. Tá certo? A gente, ou pelo menos a discussão sempre que a realidade aumentada melhora ou pode facilitar a percepção do mundo, ou mesmo você pode colocar informações para dirigir, né, para instruir, facilitar algum processo da interação com o mundo real do usuário. E os tablets, em geral, são celulares, tablets e os head-mounted display. Obviamente que nós vamos trabalhar com os tablets por forma de
de ter disponível algum outro dispositivo. Mas, sim, se tiver, a gente explora também. E se a gente quiser simplificar bem, nós temos duas grandes abordagens de realidade aumentada. Um com marcadores ou sem marcadores. Certo? Marcadores, de alguma forma, têm algum tipo de referência conhecido, mais facilmente identificado, e eu uso aquilo para identificar pontos de referência na cena real para atuar. Já os marcos não têm marcadores, mas eu preciso, de alguma forma, também identificar essas referências. E aqui que nós estamos querendo entrar um pouco com reconhecimento de objetos, usando redes profundas. Muito bem. Já falei de tudo aqui. Tá certo? Isso que dá para pegar os slide outros, já não, que eu já falando. E a brincadeira, nossa casa dela, no mestrado dela, é fazer um estudo de caso e tentar aprender e tentar analisar a solução. Vamos avaliar se é interessante ou não, como seria essa solução. Então, nós imprimimos aqui uma peça, composta de 9 partes, uma morcinha, certo? E o que nós queremos fazer? Nós queremos treinar a nossa rede para reconhecer essas partes, certo? As mais diversas situações, simulamentos, multiplicados, sobrepostos, espalhados, e tentar instruir um operador como montar essa peça. Tem uma imagem no mundo real das peças, detectando a peça, e essa peça coloca ali, aqui, instruções de montagem. É um estudo de caso, tá certo? Realmente, depois a gente quer avaliar se traz algum ganho, certo? Tanto a questão do tempo, que é bem concreto, bem quantitativo, né? E também estamos pensando em alguma análise mais qualitativa, percepção, se o usuário acha que é interessante, se ele se sentiu confortável, se ele veio no estudo. Então, um pouco isso. Hoje nós criamos um pedaço das peças, tá certo? Ela criou, né? Quando criamos, é um nós do orientador, né? É o orientador. Ela criou 3.000 imagens, devidamente anotadas. Não necessariamente a peça está isolada, ela pode estar junto, não necessariamente ela é totalmente visível, pode ter algum tipo de oclusão. Tá certo? E a ideia é efetivamente treinar. Escolher alguma arquitetura, treinar essa arquitetura para reconhecer e ainda somar, né, uma estratégia de como oferecer as instruções. Tá certo? Então, é isso tudo aqui que nós já estamos, na fase inicial, né? É escolher objeto, escolhemos, temos o dataset, e agora ela está começando a entrar um pouco. Nós estamos partindo primeiro com uma arquitetura estilo iolo, né? Estamos treinando, e aí avançar aqui nas outras tarefas. Estratégia, como guiar, né? Como facilitar isso, como comparar, certamente tentar ver se a gente contribui para algum tipo de avaliação, base, sugestão, e como pensar nesse contexto de montagem de equipamentos. Era isso. Por conta do tempo. Bom, temos alguns minutos aí para perguntas. A minha dúvida, acho bem interessante o trabalho, acho que pode ajudar bastante lá no pessoal na montagem, que são montagens complexas. Mas a minha dúvida é justamente a questão da montagem do dataset, né? Como é que vocês conseguem juntar as informações do trabalho para isso aí, até para colocar aqueles, na realidade aumentada, uma figura lá com umas setas, quer dizer, junte isso com aquilo. Acho que isso aí deve ser um trabalho muito grande. Tem algum facilitador para isso? Ou como isso é feito? Tem vários momentos aí. A questão do dataset, seguramente. Primeiro, a questão do objeto, foi construir o objeto, imprimir em 3D, ter as peças, certo? Aí teve o trabalho todo de fotografar, com fundos diferentes, variação de iluminação diferente. Aí tem a questão de anotar, que nós estamos partindo para explorar o iolo trabalha com
do treinamento com anotação através de banco de notas, tá certo? Existem ferramentas para ajudar isso, mas tem um componente manual, que ela fez isso, essas 3.000 imagens. O que nós vamos gerar sinteticamente? Que tipo de instrução, que tipo de artefato visual gráfico que nós vamos sobrepor? A imagem é uma questão em aberto. É uma questão que a gente pode apresentar um modelo 3D eventualmente, por exemplo. Apresentar um modelo 3D do próprio objeto e dizer, essa peça vai aqui. E você pode dizer, passando aqui, essa aqui é a peça. Essa peça, vai aqui. Vai naquela outra, essa é a outra. Vai, por exemplo. Mas está em aberto. Estamos ainda numa fase de pensar, né? Estabelecer estratégias. Só complementando, é exatamente essa. Eu acho que uma contribuição a mais do trabalho pode ser essa questão de um guia de criação de dataset, né? Porque se fizer para esse, também espalha para outras aplicações, né? E tem todas. Parece que é uma coisa absolutamente simples, mas não é absolutamente simples, nem simples, né? Então você tem que ter todo um cuidado, né, para que isso seja um conjunto válido, né, vamos dizer assim. Né? Então seria interessante se no trabalho ela documentasse isso, que é uma fase que ela já fez. Né? Não, seguramente no trabalho final, toda a dissertação, é apresentado todo o procedimento, como é que foi criado o processo. Primeiro, perguntando se usar por outros, dois, para ser criticado. Mas talvez pudesse melhorar se tivesse feito isso ou considerado essa variável. Mas seguramente o protocolo de criação, como foi criado, será descrito. É uma contribuição importante. Perguntas? E aí, nesse caso, só complementando, a validação, né, desse dataset, aí tem que ter, então, ao invés de partir, aí você tem que validar, não, esse dataset, da forma que você criou, ele passa a ser robusto para qualquer tipo de uso. Porque, pelo que eu entendi, a ideia é você conseguir descrever, né, através das imagens, adquirir qualquer ângulo, qualquer ponto de vista, você consegue identificar a peça. Entendeu? Por isso que eu acho que... Aliás, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, precisa mesmo, quando as peças são muito bem descritas, muito bem modeladas, muito bem conhecidas, precisaria de redes neurais para treinar? Então, nós estamos pensando aqui em uma prova de conceito, né? Obviamente que uma peça dessa, se fosse simples assim, precisaria desse processo todo. A ideia é explorar um pouco as possibilidades com um exemplo simples. Reduzir para a gente ver. Tá certo? Mas a gente tem problemas, por exemplo, de o equipamento que vai na boca do poço do poço de petróleo. É uma coisa que é feita aqui na Guariúna, que desce lá para... E vai batendo, vai estragando. Aí põe na plataforma, fica aquele monstrão, aí chega o pessoal cheio de manuais. Um caminhão de manual e começa... Aí na hora que você montar, vai conferir se o equipamento está funcionando. Então, precisa reconhecer onde está aí, cada particular esse equipamento. Cada equipamento é diferente do outro, não é a produção certa. É nessa linha que a gente pensa, poder, reconhecer partes, tá certo? E instruir. Facilitar, seja, no caso lá desse exemplo que eu estou dando, de manutenção, a gente vai explorar a montagem. Mas a base acaba sendo a mesma. Se precisa de redes neurais, bom, dependendo da complexidade das peças, é o que nós temos hoje melhor de reconhecimento de objetos. Certo? Então, vamos explorar. Agora, validar dataset é uma coisa difícil, não existe dataset que se valide, né? Acho que precisa ver o quão genérico ele é, e isso também implica, né? Então, a rede acaba aprendendo e comportando variações de dimensão, de posicionamento. É isso, né? Fica aberta para você disparar, quando você está encaixado dentro de alguma coisa, ela só... ela não é totalmente...
E parte oclusa. Tem oclusão. Oclusão, tem um monte de problemas. Né? A própria peça, às vezes, pode quebrar a máquina, sabe? Ao longo do uso, né? Tem uma série, não estou dizendo que não tem dificuldades aí. Vamos reduzir as dificuldades. Né? Eu vou fazer o pressuposto que as peças não vão estar quebradas. Se tiver quebrado, talvez eu nem reconheça. Porque não está com... Eventualmente, se eu tem algum problema aí, pode ser alguma coisa assim. Mas eu estou imaginando que tem as peças, agora elas podem estar em qualquer lugar, com fundo, com textura, um fundo mais limpo. A ideia é essa, com iluminação diferente. Vou tentar repetir inclusão, vou tentar reconhecer. Pega essa peça, pega aquela outra, junte ali dessa forma, por exemplo, como uma representação gráfica. Mas, como disse, é um trabalho de mestrado, primeiro, né? Quando tem um limite um pouco na sofisticação. E estamos começando aí, não temos nada assim de tão completo, eu não sei. O próprio data série 3.000. 3.000 é suficiente? Boa pergunta. Vamos ver. Excelente, professor Leonardo, obrigado. A gente pode, então, para a segunda apresentação da sessão, que seria do Rodrigo Quiral. Rodrigo, Vamos. Então, o Rodrigo Iral é aluno da graduação aqui, de 2016, né? E vai apresentar o trabalho. Então, como a plataforma Ion garante a segurança das identidades digitais descentralizadas. Então, 12 minutinhos aí. Bom dia, então, next slide. Primeiro eu falo sobre o objetivo, né? O meu objetivo é relacionar o Ion, que é a identidade digital centralizada que eu estou estudando, com a blockchain que ele usa, né? Com a ledger que ele usa, e assim descobrir possíveis relações de confiança e de dependência que um tem com o outro, né? Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho sobre tipo, o que é uma identidade. Identidade nada mais é que um meio de você identificar unicamente um usuário em um sistema. Como, por exemplo, aqui a gente tem a CNH, que identifica o motorista em um sistema de trânsito. Só que, para isso, antes de tudo, eu tenho que conseguir identificar que esse usuário que está segurando a CNH é realmente o dono disso. E, para isso, eu tenho uma credencial. Que, no caso da CNH, realmente seria tipo, uma foto que eu poderia olhar e verificar, e uma assinatura que poderia, no pior dos casos, pedir para ele assinar. Assim eu consigo ter uma prova de que o usuário segurando a identidade é o dono da identidade e que a identidade está ligada a um sistema de trânsito. Essas entidades elas podem vir de diversas formas, né? O meio da CNH e RG, por exemplo, que é a própria identidade física, ou eu posso pegar essas identidades, colocar em algum meio digital, por exemplo, um aplicativo de RG, que eu vou ter uma identidade digitalizada. Porém, se uma identidade ela já nasceu no meio digital, ela sempre foi uma identidade eletrônica, eu vou ter uma identidade digital, que é o que eu vou focar hoje, que é, por exemplo, o login num site, a identificação em algum aplicativo. Eu posso dizer que a credencial dela pode ser, por exemplo, sua senha do site, pode ser digital, você coloca no celular, qualquer outra coisa, vai ter um pouco mais de liberdade nisso. Para todo sistema de autenticação funcionar, eu vou ter uma série de entidades. Vou dar um exemplo, por exemplo. Se eu quisesse me cadastrar, me matricular numa faculdade, a faculdade ela seria meu provedor de serviços. Eu iria querer usar o serviço da faculdade. Para isso, ela ia pedir uma identidade minha, por exemplo, no RG. E aí alguém teria que prover meu RG. Nesse caso, por exemplo, seria o governo. Então, tipo, a partir dessa autenticação de usuário, RG e faculdade, usuário, governo e faculdade, com a minha identidade sendo o RG, eu consigo fazer uma autenticação de forma a conseguir acessar os serviços providos pelo provedor de serviço, que eu vou usar como SP agora e um provedor de identidade como IDP. As identidades elas podem ser implementadas de diversas formas, né? A mais de simples
implementação, que é muito comumente usado, é uma identidade centralizada, que é como o meu próprio provedor de serviço, ele também vai ser um provedor de identidade. Então, por exemplo, eu vou num site, crio um login, forneço meus dados de nascimento, meus dados de nome, todas essas coisas, e ele vai guardar os dados no próprio site. O problema é que isso acaba causando vários desconfortos, né? Por exemplo, eu vou ter uma identidade para cada serviço que eu usar, um login para cada site, por exemplo. E outro desconforto, que é o que a galera acaba focando mais, na verdade, é o da segurança e privacidade. Que é, por exemplo, porque como eu tenho vários serviços, eu não consigo garantir como eles vão guardar o meu dado, o que eles vão fazer com o meu dado, causando vários problemas, como o problema do Facebook, das vendas de dados, que ocorreu em 2018. Para isso, teve uma outra solução, que é a identidade federada. Na verdade, para resolver, primeiramente, o primeiro problema de você ter várias contas, várias identidades. Isso você vai pegar o seu provedor de identidade, você vai separar ele do seu provedor de serviços, e a partir disso você consegue ter uma identidade única para múltiplos serviços. Um bom exemplo é o café que a gente usa na Unicamp, que é onde você consegue, que ele provém sua identidade, ele gerencia sua identidade, mas você pode usar essa identidade da entidade café para acessar, por exemplo, o Moodle, que é o caso do seu provedor de serviço, pode usar outros serviços. Imagino que a Run também use, mas então, toda essa estrutura aí acaba garantindo que você consiga acessar, ter uma identidade só para vários serviços. Mas ainda assim, você teria que confiar nesse provedor de identidade com a segurança e privacidade dos seus dados. Então, foi proposto a identidade centrada no usuário, onde o usuário é o seu próprio provedor de identidade. Ele parece uma solução muito boa, porém ela tem o problema de que o provedor de serviço teria que confiar na identidade provida pelo próprio usuário, o que é muito difícil, porque você não sabe como o usuário trouxe a identidade, como ele gerou a identidade, a credencial que ele é, como é confiável. Por isso, acaba que as identidades centradas nos usuários acabam sendo implementadas como um provedor de identidade à parte. Por exemplo, o Auth da Google, que ele cria essa identidade, você se cadastra no site da Google, por exemplo, e aí ela te provém sua identidade, você guarda ela e você consegue fornecer para um provedor de serviços os dados que você quiser. Então, se ele quiser o meu nome, eu posso fornecer meu nome se eu quiser. Então, eu tenho controle da minha identidade, porém, quem proveu essa identidade para mim foi a Google, o Facebook. O que volta ao problema inicial de que eu ainda tenho uma organização gerenciando a minha identidade. E aí, o que acaba indo para a identidade que eu vou focar hoje, que é a identidade autossoberana. Nela, eu vou pegar um provedor de identidade, ao invés de me prover uma identidade, ele só vai me prover uma credencial. Como funcionaria isso? Eu vou criar minha própria identidade, e como eu disse inicialmente sobre as credenciais, que elas vão ser meio que uma prova sobre a minha identidade. Eu vou usar um emissor de credenciais. Então, por exemplo, eu pego uma identidade, gero uma identidade, e para transformá-la numa identidade válida, eu peço para alguém assinar, para alguém certificar a minha identidade, de modo que esse alguém é confiado pelos serviços que eu vou usar. Então, assim eu tenho controle da minha identidade e ela fica realmente centralizada em mim. A partir disso, da identidade autossoberana, foi criada a solução Ion, que ela nada mais é do que a implementação de um protocolo. Ion ela foi desenvolvida pela Microsoft, né? E ela nada mais é que a implementação de um protocolo também desenvolvido pela Microsoft, mas em função com a Identity Foundation, do protocolo Sitetree, que ele é um protocolo genérico, onde eu posso escolher as tecnologias que eu vou usar em cima dele, sendo que ele é desenvolvido em cima das especificações de identidades digitais centralizadas, que é uma solução para SSI desenvolvida pela W3C, que é um órgão regulador da web. Sobre como é definido as identidades digitais centralizadas da W3C, ou VIDs. Você tem uma URI, uma Universal Resource Identifier, ou seja, um identificador único, que ele consegue identificar unicamente uma identidade. Ela vai estar nesse formato aí,
que está mostrando que ela vai ter um esquema, um método que vai depender de qual implementação você está usando, e um sufixo para garantir a unicidade dessa identidade visto o método. Tendo isso, então, você consegue resolver ela, fazer uma resolução dessa URI num documento da sua identidade, que contém as credenciais que você cadastrou nela, os serviços que você está usando ela e os metadados, possíveis metadados que você queira colocar nela. Assim você tem o esquema que eu falei anteriormente, realizado de SSI, onde você tem o seu documento de identidade com emissor de credenciais e consegue colocar as credenciais, consegue assinar as credenciais do seu documento. E esse emissor é confiado para um provedor de serviços que você vai querer acessar usando esse documento que está nas suas mãos. Só que aí começa a surgir uma questão um pouco problemática, que é o fato da identidade estar no usuário, ela é descentralizada. Então isso acaba gerando problema de como eu posso garantir que essa identidade que eu estou olhando do meu usuário é a identidade mais atualizada possível. E para isso que vai ser usado a transação da Ledger. Por exemplo, o problema pode ser se alguém te mostra um RG e essa pessoa mudou de nome. Como você sabe que essa pessoa mudou de nome? Como você sabe que esse RG na sua frente é o RG mais atualizado possível? Essa Ledger aí, que nada mais é que um banco de transações imutáveis, ela vai listar todas as operações que ocorreram em todas as entidades, e assim que eu percorrer ela toda, eu consigo saber o histórico atual e refazer as operações para saber o estado verdadeiro e atualizado da identidade. Por exemplo, eu criei uma identidade 1 e criei uma identidade 2. E aí, nesse momento eu tenho duas identidades. Se eu atualizar a identidade 1, eu vou descobrir só na etapa final. Então, eu teria que percorrer tudo para saber o processo certinho. A SideTree, visto isso, como eu disse, a SideTree é o protocolo que implementa, ela funciona da seguinte forma. Você vai pegar os seus documentos, colocar os seus operações de documentos, colocar eles no armazenamento adereçado por conteúdo, ou seja, é um sistema onde eu consigo colocar um conteúdo e aí ele gera um hash desse conteúdo, ou seja, se eu mudar o conteúdo, eu mudo o hash. Então, o endereço desse conteúdo, o conteúdo é imutável a partir do endereço. Ou seja, se eu eternizar esse endereço, o que eu vou fazer colocando ela na Ledger, como uma transação, então eu vou ter uma garantia do documento. Guardado isso, todos os documentos no armazenamento adereçado de conteúdo, que eu usei como exemplo o ETFS, e guardado as transações na Ledger, eu posso consultar da maneira oposta. Eu vou ter que, só que a questão, eu vou ter que passar por toda a Ledger, toda a blockchain, no caso, e iterativamente buscando no IPFS pelos documentos. Pego os documentos, feito todos os processos novamente, eu vou ter que guardar um banco de dados de cache. Por que o banco de dados de cache? Para ele ter menos, porque isso é um processo muito custoso que eu não quero fazer várias vezes. Então, mas isso acaba gerando um problema, que é o próprio banco de dados de cache pode ser um serviço centralizado, é um serviço que eu tenho que confiar, porque ele já não é mais um serviço descentralizado que nem os outros. Então, ou eu posso gerar eu mesmo, só que é um processo meio custoso. A Ion implementa esses protocolos usando a Bitcoin, a IPFS e o MongoDB, que é como eu disse, essa aí que você escolher, argumentando que a Bitcoin é a criptomoeda mais segura que a gente tem. E, por conclusão, a gente conseguiu ver um pouco do papel da blockchain sobre a IAM, sobre a identidade descentralizada, tendo como ela é uma comprovação de identidades por meio de um banco transacional imutável, garantindo essa eternização dos documentos. Obrigado. Uma pergunta? Nós temos tempos aí, tempo para algumas perguntas. Parabéns pela apresentação. Uma pergunta mais de curiosidade. Como eu tenho um órgão central que seria sabe, uma base central na blockchain, como que está a adoção dos provedores de serviço para
aceitar, certo, essa estrutura como confiável para a identificação. Então, não sei se eu entendi direito, mas tipo, o Ion ele não é um órgão centralizado, né? Qualquer um pode abrir um nó do Ion, que eu acho que eu não expliquei muito bem, mas qualquer um pode abrir um nó do Ion e usar isso. Isso é só aquele banco de Dashcast, né? Se você quiser, você pode ainda consultar direto ela. Então, ela, no core, ela é descentralizada, mas é custoso a descentralização dela. Questão de adoção da Ion, ela acaba sendo um pouquinho difícil, né? Por ser todo um processo muito burocrático, como diz, custoso. Mas pelo fato da Microsoft estar por trás dos planos dela, acaba sendo dando uma agilizada, né? Por exemplo, o próprio Azure da Microsoft implementou por trás dos planos o sistema de rede descentralizada. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu fazer também uma curiosidade. Eu vi que você usa hashing, né? Isso, choque de chaves causa algum problema? Você tem que gerenciar isso de alguma forma? Choque de, por exemplo, você gera dois conteúdos iguais? Porque o hashing, em tese, pode gerar o mesmo endereço. Então, para você, se você gerar, porque o hashing que eu falei, ele usa em vários processos, né? Mas o que eu estou entendendo é no adereçamento por conteúdo, né? Sim. Eles teriam que colocar dois conteúdos iguais, o que significaria duas operações de documento exatamente iguais. Como um documento ele tem várias chaves públicas dentro dele, ele acaba sendo muito difícil ter dois documentos iguais, mesmo eles tendo as mesmas informações dentro deles. Por questão das chaves públicas, por questão de... Não, dois conteúdos diferentes com o mesmo hashing. Dois conteúdos diferentes. Isso pode ser um problema, sim. Pode ser. Isso talvez seja adereçado pela própria IPFS, pelo próprio CAS, né? Isso é um serviço que você usa. Isso é um serviço, isso é uma tecnologia à parte. Na verdade, isso tudo é uma junção de várias tecnologias. Perfeito. Não, entendi. Bom, obrigado, então. Obrigado pelas discussões. A gente pode ir para a pergunta seguinte, que é do Rodrigo Menezes. Rodrigo Menezes é orientado pelo professor Marco e é aluno de C, que ingressou na graduação em 2020. E o fone que você vai ter a transmissão dos slides. A gente pode começar. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou orientador do professor Marco e hoje eu vou estar apresentando uma projeto de iniciativa científica que consiste na aplicação de esquemas de assinaturas digitais pós-quânticas baseadas em reticulados para hardwares restritos. Em especial, eu vou estar tratando do algoritmo de criptografia pós-quântica cristais de lítio. Primeiro, um pequeno panorama histórico em relação à criptografia pós-quântica. Na atualidade, a gente utiliza algoritmos de criptografia clássica, né, como RSA e curvas elípticas. No entanto, com os avanços da criptografia da computação quântica, esses criptossistemas aos quais a gente atribuía uma certa segurança foram comprometidos. E, nesse sentido, surge a área de pesquisa da criptografia pós-quântica, que consiste essencialmente no desenvolvimento de esquemas criptográficos que sejam resistentes aos ataques do computador quântico. E, nesse contexto, surge o processo de padronização do NIST, que é um instituto de pesquisa americano, que busca padronizar algoritmos criptográficos pós-quânticos para utilização pelo governo americano. O cristal de lítio foi um dos finalistas desse processo, no qual a gente vai estar focando a maior parte das discussões aqui. O de lítio é um algoritmo de assinatura digital pós-quântica. Ele faz parte de uma suíte chamada Crystals, que compõe outros algoritmos também baseados em reticulados. O de lítio tem algumas vantagens em relação aos outros candidatos do NIST, por ele ser razoavelmente compacto e ter um dos menores tamanhos de chave e assinatura. Isso é bastante interessante porque uma das maiores dificuldades associadas a esses algoritmos pós-quânticos é justamente o tamanho deles. Eles são bastante pesados, então, principalmente com o intuito de aplicar para hardwares restritos, é interessante a gente ter um algoritmo mais compacto. Então, fazendo uma pequena panorama sobre o que são assinaturas digitais. As assinaturas digitais consistem, basicamente, no processo de verificação de autenticidade de mensagens ou documentos. A gente consegue pensar esquematicamente nas assinaturas digitais
como divididas em 3 etapas fundamentais, que é a geração das chaves, a assinatura propriamente dita e a verificação. E essas 3 rotinas principais são muito importantes nas assinaturas digitais. De novo, voltando um pouquinho à questão das vantagens do Dilithium como um processo de assinatura digital, ele é razoavelmente compacto, como a gente já havia conversado. Ele tem a segurança dependente de um problema chamado MLWE, que a gente vai discutir mais adiante, e ele é bastante modular. Então, a sua aplicação em diferentes hardwares limitados é muito mais flexível do que outros candidatos também no processo do NIST. Então, agora a gente vai tratar um pouquinho mais especificamente do processo matemático de funcionamento do Dilithium, introduzindo a ideia de reticulados, que são estruturas algébricas que consistem em um conjunto F de pontos e um espaço n-dimensional, certo? Esses reticulados, eles são, a gente pode pensar neles de forma simplificada como uma espécie de espaço vetorial discreto, certo? E os pontos são gerados a partir de uma base de vetores, ilustrados tem 2 bases de vetores, em preto e em vermelho, e a criptografia baseada em reticulados vai tentar, essencialmente, trabalhar com essas estruturas e alguns problemas em cima delas que são considerados computacionalmente difíceis, como é o caso do MLWE. No MLWE, a gente vai formar um anel polinomial e uma matriz aleatória A e um conjunto de vetores PS1 e S2 com entradas dentro desse anel polinomial. O problema em MLWE pode ser pensado, que significa Modular Learning with Errors, pode ser pensado como uma dificuldade de se distinguir um vetor arbitrário P e um vetor dado por essa combinação linear. Onde a gente tem a matriz A, os vetores S1 e S2. E é essencialmente nessa combinação linear que está o mecanismo de funcionamento dos reticulados, que a gente havia conversado antes. O MLWE, na verdade, é a generalização de um problema mais específico, que é o LWE, onde a gente vai tomar um anel polinomial como sendo um corpo sobre inteiros múltiplo Q. Então, agora mais especificamente sobre o Dilithium. No Dilithium, a gente vai tomar a matriz A e o vetor T, do slide anterior, aqui, como nossa chave pública, e a chave privada é constituída pelos vetores S1 e S2. Ou seja, de posse de A e T, é difícil determinar S1 e S2, é outra forma de enunciar o problema em LWE. A gente tem um grupo de parâmetros fixos, que são referentes àquele anel polinomial. Esse anel polinomial é um motivo fixo durante o algoritmo. Mas uma das dificuldades relacionadas ao Dilithium é justamente o armazenamento desses parâmetros, porque eles consistem em matrizes e vetores de polinômios. E tem uma representação bastante extensa, com bastante memória. E a solução que foi encontrada pelos desenvolvedores do Dilithium, uma solução bastante clássica, que é expandir esses parâmetros a partir de uma semente chamada seed co. A gente usa para isso algumas funções de hash criptográfico, a partir das quais a gente consegue expandir os parâmetros a partir dessas sementes, de forma que a gente só precisa guardar a semente e, sob demanda, a gente recupera esses parâmetros. E as rotinas específicas que a gente utiliza para fazer isso são chamadas funções de expansão, que é no que a gente vai estar discutindo um pouco mais de atenção agora, é essencialmente onde vai tentar se dar a nossa otimização do Dilithium. As funções de expansão, como a gente havia conversado, vão ser responsáveis por fazer a expansão desses parâmetros a partir de uma seed e uma semente. Existem 3 funções de expansão do Dilithium: expand-A, expand-S e expand-masking. Cada uma delas é responsável por fazer a expansão de um conjunto de parâmetros. Expand-A vai expandir a matriz pública A, expand-S, os vetores secretos S1 e S2, expand-mask, o vetor de mascaramento Y. Esse vetor de mascaramento Y a gente não chegou a comentar antes, mas eu também não vou ter tempo para discutir exatamente como ele funciona, mas ele é importante na rotina de assinatura. Então, só para vocês saberem que são 3 funções de expansão. O mecanismo principal dessas funções de expansão é a função de hash criptográfico que é utilizada. No Dilithium, é utilizado as funções de hash shake. No entanto, essas funções são bastante interessantes, porque elas também passaram pelo processo de padronização do NIST. E elas foram padronizadas. Então, elas são, assim, razoavelmente robustas e consideradas bastante seguras. No entanto, alguns trabalhos mais recentes na literatura mostram que essa segurança, às vezes, é demasiado exagerada para algumas aplicações. Em especial, no caso de hashs restritos, a gente está tentando otimizar ao máximo isso. Funções de hash como shake acabam sendo muito exageradas e dificultam a sua implementação em hashs restritos. Então, é por isso que o objetivo central dessa apresentação é buscar determinar exatamente o impacto dessas funções de hash tem no desempenho geral do Dilithium. Então, agora falando um pouco mais concretamente dos resultados que a gente teve, da pesquisa que a gente fez, o que a gente fez foi que a gente mediu a média de ciclos de processador para cada uma das funções principais, como a gente havia conversado no início, a função de geração de chaves,
verificação e assinatura, e também para as funções de expansão. Durante essas medições, a gente percebeu a presença de alguns outliers, e por isso a gente decidiu também estar apresentando a mediana associada a essas medições, para ter uma noção melhor de como esses dados estão distribuídos. A presença desses outliers já era algo esperado, por causa de um mecanismo interno do Gilliction chamado Projection Sampling, que também não vou poder me alongar demais, mas é importante saber que esses outliers eram esperados por conta do Gilliction utilizar esse mecanismo. O que a gente fez foi que a gente mediu a média para 100 mil interações do algoritmo, utilizando um set de parâmetros 3 do Gilliction. Para cada interação, a gente fazia as 3 rotinas principais, de geração de chaves, verificação e assinatura, para uma mensagem aleatória de 59 bytes. E utilizamos para isso um laptop com processador i5. E o motivo da gente ter feito isso é porque a gente está numa etapa bastante inicial. A gente está buscando analisar exatamente a viabilidade desse algoritmo para a implementação em rádios restritos. A intenção é que, conforme a gente for otimizando, a gente consiga ir migrando para rádios restritos, plaquinhas menores, com microcontroladores do tipo ARM. Então, por isso que a gente está utilizando, nesse momento, Intel i5 para fazer as medições. E aqui a gente consegue ver o que a gente obteve de resultado, certo? Para as rotinas principais do Gilliction, geração de chaves, assinatura e verificação, a gente consegue ver embaixo como estão embutidas as funções de expansão. No caso, a geração de chaves contém a expansão não atrizada e a expansão dos vetores secretos S. A função de assinatura contém a expansão não atrizada, a expansão dos vetores secretos S e a expansão do vetor de mascaramento. E a gente consegue ver a mediana e a média para cada uma dessas funções. E embaixo, as funções de expansão propriamente ditas e o seu consumo em termos de ciclo de clock. O que chama bastante atenção é a matriz A em relação às funções como geração de chave e verificação. A gente consegue ver que, de forma geral, elas ocupam quase 50%, elas correspondem a quase 50% do ciclo de clock associadas a essas rotinas. E mostra, de fato, que esse processo é muito custoso computacionalmente. E otimizar ele seria de grande interesse para melhorar o desempenho geral do Gilliction. Agora, falando um pouquinho das nossas conclusões em relação a isso, como eu já comentado, a expansão da matriz A é, de fato, um processo bastante custoso computacionalmente, e as funções de expansão, em geral, contribuem bastante para o custo computacional do Gilliction. Então, por fim, como trabalhos futuros, a gente consegue pensar em etapas posteriores dessa pesquisa, implementar o Gilliction com funções de hash alternativas, como o Blake e Kangaroo 12, que são propostas como alternativas mais econômicas em relação ao Shake. E com isso, a ideia é que a gente consiga aplicar com essas otimizações o Gilliction em ambientes restritos, como o ARM Cortex M0 e o M4. Bom, com isso, eu acho que concluo a minha apresentação. Obrigado a todos pela atenção. Acho que é isso. Obrigado, Rodrigo. Então, vamos para as perguntas. Parabéns pela apresentação. São 2 perguntinhas curtas, mas relacionadas. A primeira é, os métodos de hash, o Shake, 128 e o Shake, eles são padronizados para usar no Gilliction ou foi uma escolha de vocês para usar ele? Não, só talvez não tenha ficado muito claro. Eu comentei que o Shake foi padronizado pelo NIST. O NIST é um processo de padronização para o governo dos Estados Unidos, para a utilização interna deles, mas por ser um projeto do governo dos Estados Unidos, tem uma relevância muito grande para todos que acompanham as pesquisas em segurança. E o Shake foi padronizado como uma função de hash que é considerada segura. E por isso que os desenvolvedores do Gilliction optaram por utilizar ela. Então já estava padronizado pelo governo dos Estados Unidos e, portanto, tem a sua segurança atestada pela unidade de pesquisa. Então, foi por isso que eles tomaram essa escolha de projeto, porque é uma função de hash que já tem um certo respaldo dentro da comunidade acadêmica de segurança. Obrigado pela resposta. E a outra pergunta, meio conectada. Você colocou no trabalho futuro estudar outras funções de hash para usar a mesma finalidade. Você já tem alguma ideia de quais são as propriedades criptográficas que o hash precisa para ele poder ser compatível e ser seguro nesse caso? Porque se o Shake ele foi padronizado, ele segue algumas propriedades que o NIST levantou. Vocês têm alguma linha nisso? Na verdade, um dos motivos pelos quais a gente apontou a Kangaroo 12 em particular, porque a Kangaroo 12 foi uma tentativa, logo depois desse trabalho, mostraram essa segurança exacerbada do Shake,
de implementar o Shake de forma com parâmetros um pouco menos exigentes do ponto de vista de segurança. Então, o mecanismo interno do Chain Virtual é essencialmente o mesmo do Shake, só que com parâmetros menos exigentes do ponto de vista de segurança. E o Blake é outra função criptográfica de hash que também foi submetida ao NIST. Ela não chegou a ser padronizada, mas houve uma grande discussão na época sobre o Blake, porque ele era tido como uma função de hash criptográfica bastante segura. Então, elas são funções que passaram também pela processo de padronização. Chain Virtual, na verdade, é o Shake, só que implementado com alguns parâmetros, algumas diferenças de projetos que tornam ele mais eficiente, mais econômico. E o Blake é uma função também que passou por esse processo, não chegou a ser padronizado, mas recebeu um respaldo bastante grande também da comunidade de pesquisa. Legal. Obrigado. Mais perguntas?